Olá a todos! Vamos agora dar continuidade ao nosso estudo de funções no módulo 11 e 12 da sua frente 2 de matemática. O tema da aula agora é função composta. Então, imagine o seguinte, eu tenho uma função f que vai de um certo conjunto A num conjunto B. Vamos lembrar o que significa isso. O A é chamado domínio da função e o B contradomínio. A função pega valores que estão em A e vai levar a valores que estarão em B. Tá? A e B são conjuntos. E agora eu tenho uma outra função, uma função G, que essa daqui tem domínio B e o contradomínio C. Então, B é o domínio da G, o C é o contradomínio da G. O que essa notação significa? A função G pega valores que estão em B, ou seja, onde estão x em B, e vai levar a valores que estão em C, ou seja, onde estarão os y em C. Se eu quiser representar pelo diagrama de flechas, eu teria algo mais ou menos assim. Esse aqui é o A. Esse é o B. E aqui o C. O que a F faz? A F pega alguém do A e leva em alguém do B. Essa é o que a F está fazendo. E a G? A G pega alguém do B e leva em algum lugar do C. É isso que a G está fazendo. Percebe que eu, no final das contas, o elemento que estava aqui no A, eu trouxe ele até aqui no C? Então, existe uma função que é chamada função composta, que faz o serviço direto. Em vez de eu pegar do A, levar para o B, para depois do B levar para o C, a função composta ela vai pegar o elemento do A e trazer direto para o mesmo elemento que eu estaria chegando se eu tivesse feito o caminho através da F e da G. Essa é a função composta, essa verde. E como que eu denoto essa composta? Eu falo que ela é a G bola F. Isso significa que eu tenho que ler da direita para a esquerda. Primeiro uso a F, depois eu uso a G. Essa função verde, ela faz o serviço que a F e a G fariam nessa ordem. Primeiro a F, depois a G. Tá? Essa aqui é chamada função composta. De novo, como que eu leio? G bola F. Tá? Uma coisa para a gente saber a respeito da composta, quando a gente quiser operacionalizar, ou seja, fazer conta, que é o que a gente vai fazer nos exercícios, eu preciso lembrar sempre o seguinte: G bola F de um certo valor x. Como que eu calculo isso? Eu vou calcular fazendo assim, G, perceba a ordem, primeiro a G de F de x. Tá? E a ordem é importante, a ordem que aparece aqui, primeiro a G, depois a F, depois a F. Tá? É assim que eu operacionalizo, é assim que eu faço conta com as expressões algébricas se eu precisar. Vamos agora pegar o exercício 2 para fazer. Ele me dá duas funções e perceba no enunciado que ele fala: considere as funções f e g de R em R. Isso que está escrito em português, eu traduzi para a notação matemática assim: f é uma função de R em R e g é uma função de R em R. E aí no enunciado ele fala tais que, e ele dá as expressões algébricas que eu copiei aqui. E aí ele vai pedir vários itens. No item A, ele pede para eu calcular G de F de 1. Percebe que isso aqui é justamente o que aparece do lado direito da nossa expressão da composta?
Então esse exercício 2 é um treino para a gente aprender a fazer a conta do lado direito. No exercício 3, se você reparar, aí sim a gente vai começar a trabalhar com a notação de composta. Tá? Mas por enquanto, vamos fazer o treino que a apostila sugere. Bom, como que eu calculo G de f de 1? Primeira coisa que eu tenho que perceber é que aqui dentro está escrito f de 1. Quanto vale f de 1? Vou descobrir. Então eu paro um pouco o exercício e eu vou descobrir quanto que é f de 1. Bom, dentro da expressão da f, eu tenho que f de x é 3x mais 1. Dentro do parênteses é x. Então esse 1 está no lugar do x, que é o que aparece na expressão f de x. Então eu vou copiar a expressão da minha função, só que todo lugar que tem x eu vou substituir por 1, que é o que o exercício pediu. No fundo ele está falando, para x igual a 1, calcule isso aqui. Então 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1 dá 3, mais 1, 4. Então eu descobri que f de 1 vale 4. Então o que eu posso fazer aqui em cima? G de f de 1 é g. No lugar de f de 1, eu posso escrever quanto vale f de 1, que é 4. Perceba que eu troquei o f de 1 por quanto o f de 1 vale. E agora, o que ele está mandando eu fazer? Ele está mandando calcular g de 4. Bom, g de 4 é a mesma ideia. Dentro da expressão da g, no parênteses tem o x. Então esse 4 é o x. Qual x? O x para g. Não confunda com esse x que era o x para f. Apesar de ser a mesma letra, x e x, são dois x diferentes. Para g, o x é 4. E eu vou pegar agora a expressão da g, e onde tem 4, eu substituo pelo x da g, que é 4. 4 tira 2, dá 2. Então, g de f de 1 é 2. Vamos treinar de novo. Agora aqui. Percebo que aqui dentro tem escrito um f de 2. Então, paro o exercício e vou calcular quanto é f de 2. De novo, dentro da expressão da f, eu tenho x no parênteses. Então, isso aqui está no lugar do x. Meu x para f é 2. Pega a expressão da f, 3x mais 1, só que onde tem x, você coloca 2. 2 vezes 3 dá 6, com 1, 7. E agora eu descobri que f de 2 vale 7. Então, aqui, onde está escrito f de 2, eu posso simplesmente trocar pelo valor de f de 2, que é 7. E agora? Agora ele está mandando eu calcular g de 7. Bom, quem é o 7? Esse 7 aqui. Percebe que na expressão da g, dentro do parênteses, é o x. Então, esse daqui é o x. Qual x? O x da g. De novo, não confunda. Tem dois x no problema. Tem o x que é para f e tem o x que é para g. Esse 7 é o x para a função g. Como que eu calculo o valor da função? Pega a expressão, onde tem x, substitui por 7. Então, vai ficar 7 menos 2 dá 5. G de f de 2 é 5. Vamos para o próximo agora. G de f de x. Bom, quem é f de x? F de x está escrito aqui, 3x mais 1. Então, é simplesmente eu calcular g. Percebe que é o mesmo passo. Eu olho o que tem aqui dentro e substituo pelo que tem que ser. F de x eu vou substituir por quem? Por f de x que está escrito aqui. Então, 3x mais 1. Então, perceba que eu substituí f de x pela expressão da f de x. Agora, eu tenho que calcular g nesse negócio aqui.
Que a G fala? Dentro do parênteses está o X da G. Então, tudo isso aqui que está no parênteses é o X da G. Cuidado de novo, não confundir. Tem o X da F, que é esse, tem o X da G, que é isso tudo aqui. O que a G manda fazer? A G manda pegar o X dela e tirar 2. Quem é o X da G? Tudo isso. Então, aqui vai ficar 3x mais 1. Lembra, esse aqui é o X da G. E agora eu tenho que tirar 2. 3x mais 1 tira 2, 1 tira 2 dá menos 1. Então, isso aqui vai dar 3x menos 1. Continuando, perceba agora que ele trocou. Antes eu estava fazendo G de F de alguma coisa. Agora eu estou fazendo a F de G de alguma coisa. Ele trocou a ordem das funções, F e G. Mas o procedimento é o mesmo. O processo é o mesmo. Então, a primeira coisa, quero calcular F disso aqui. Então, eu tenho que descobrir quanto vale isso aqui. Para o exercício e descobre. G de 1 é... Expressão da G fala, dentro do parênteses está o X. Então, isso aqui é o X para G. O que a G manda fazer? Pegue o X e tire 2. O meu X é 1, então eu vou fazer 1, tira 2, isso dá menos 1. Como eu descobri quanto vale G de 1, eu posso vir aqui na expressão que o exercício quer que eu descubra, e onde está escrito G de 1, eu substituo pelo valor que eu descobri. G de 1 é menos 1. Perceba aqui que eu troquei G de 1 pelo valor que eu calculei, que é o G de 1. E agora eu tenho que fazer a conta. Como que eu calculo F de menos 1? Bom, eu tenho que perceber que na expressão da F, o que está no parênteses é o X. Então, dentro do parênteses, esse é o valor do X. Qual X? O X da F. Que nem antes, eu tenho 2x no meu problema. Eu tenho o X para G e eu tenho o X para F. Cuidado para não confundir um com o outro. Como que eu faço a conta? Na expressão da F, pego o valor do X, substituo. Então vai ficar 3 que multiplica menos 1 mais 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3, mais 1, isso dá menos 2. Vamos agora fazer o item E. Percebo que ele quer que eu calcule G de 2. Então, vou calcular G de 2. Na expressão da G, o que está dentro do parênteses é o X. Então, esse 2 corresponde ao X para G. O que a expressão da G manda fazer? Pegue o valor de X e tire 2. Vou pegar o valor de X, que é o próprio 2, e tirar 2. Dá 0. Para voltar na expressão que ele queria que eu descobrisse, vou calcular o F. E agora, no lugar de G de 2, eu escrevo quanto vale G de 2 que eu descobri. E agora eu tenho que calcular F de 0. Como que eu calculo F de alguma coisa? Percebe que na expressão da F, dentro do parênteses é o X. Então esse é o X. Qual X? O X da F. De novo, estou reforçando várias vezes. Não confundir o X da G, que é 2, com o X da F, que é 0. São dois X diferentes, cada um da sua respectiva função. Bom, a função F manda eu calcular 3 vezes x mais 1. Então, eu vou calcular 3 vezes x, o x da f é 0, mais 1. 3 vezes 0 dá 0, mais 1, 1. Por fim, ele quer que eu calcule f de g de x. Bom, mas g de x eu sei quanto é. Isso vai ser f. No lugar de g de x, eu escrevo a expressão da g de x. X menos 2. Perceba que eu troquei g de x pela expressão da g de x.
E agora eu tenho que calcular f de alguma coisa. Mas dentro do parênteses na f tem o x. Qual x? O x da f. E ele fala, pegue 3 vezes x mais 1. Então eu vou fazer 3 vezes o x mais 1. Quem é o x que eu coloco aqui dentro? É o x da f. O x da f é todo esse negócio aqui. X menos 2. Aqui eu distribuo. Isso aqui vai dar 3x. 3 vezes menos 2, menos 6. E mais 1 no final. Menos 6 mais 1 dá menos 5. Então, o resultado, 3x menos 5. Queria chamar a atenção agora de um detalhe muito importante. Percebe que eu calculei lá no item A, g de f de 1 e deu 2. Agora aqui eu calculei f de g de 1 e deu menos 2. Eu tinha calculado g de f de 2 e deu 5. Aqui, na hora que eu troquei a ordem, calculei f de g de 2, deu 1. E por fim, na hora que eu fiz g de f de x, deu 3x menos 1. Agora, quando eu fiz f de g de x, deu 3x menos 5. Então, percebe que a ordem que as funções aparecem aqui faz toda a diferença. Quando eu calculo f de g, é uma coisa. Quando eu calculo g de f, é outra coisa. Tá? São coisas diferentes, são funções, o resultado disso são funções diferentes que estão fazendo coisas diferentes. Muito cuidado com a ordem que as funções aparecem na hora de fazer a conta. Vamos agora para o exercício 3. Agora sim a gente vai começar a trabalhar com a composta. Como eu havia dito, aquele exercício 2 era só um esquenta para a gente aprender a calcular o lado direito. Agora sim a gente vai para o lado esquerdo, que é a função composta. Ele dá duas funções, de R em R, cada uma delas, e as expressões das funções. Da f é x mais 2, da g é x ao quadrado. E ele pede para a gente determinar 4 compostas. F bola G, G bola F, F bola F, G bola G, perdão. Como que eu calculo isso? Bom, primeira coisa que eu tenho que observar. O que eu faço quando eu vejo uma notação assim? F bola G. Isso eu tenho que calcular desse jeito. Que jeito que é? Primeira função, F, que eu vou calcular na segunda função e depois o x. Tá? Então, é a mesma correspondência de antes. Primeira função com a primeira, segunda, segunda. Primeira, segunda, segunda. Tá? Agora, f de g de x, isso a gente já sabe calcular. Foi o treino que a gente fez no exercício anterior. Eu tenho f e no lugar da g de x eu escrevo quem é a g de x. X ao quadrado. Então perceba que aqui eu troquei a g de x pela expressão da g de x. E agora eu tenho que calcular a f. Mas a f, dentro da função f, dentro do parênteses, tem o x. Então, isso aqui, esse aqui, para a f é o x dela. De novo, cuidado que a gente tem sempre, quando eu trabalho com compostos, eu tenho sempre 2x no problema, duas variáveis x no problema e cada uma significa uma coisa. Eu tenho a x aqui da g, que é o próprio x, e eu tenho o x da f, que na verdade é um x ao quadrado. O que a expressão da f manda fazer? Pegue o x da f e some 2. Vou pegar, quem é o x da f? O x da f é x ao quadrado. Vou pegar x ao quadrado e somar 2. Está aqui, f bola g é x ao quadrado mais 2. Vamos para o item B.
Como que eu calculo? G bola F. Eu tenho que lembrar, primeira vem primeiro. Segunda vem segundo. Então isso aqui vai ser G primeiro, F depois e o X. Bom, preciso descobrir agora quem é G de F de X. Mas F de X eu sei quem é. Então eu vou substituir. No lugar de F de X eu escrevo a F de X, que é X mais 2. Então perceba aqui que eu só troquei F de X pela expressão da F de X. E agora, o que eu tenho? Eu tenho que calcular a G em X mais 2. Mas dentro do parênteses, para G é o X. Então, esse X mais 2 é o X para G. O que eu tenho que fazer? A G manda, pegue o meu valor de X e eleve ao quadrado. Então, vou pegar o valor de X dela, é X mais 2, e elevar ao quadrado. Isso aqui é um produto notável. Se a gente lembrar da nossa aula de produto notável, primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro dá 2x, vezes o segundo, 4x, mais o segundo ao quadrado, 4. Ah? Poderia ter deixado assim mesmo, poderia ter parado aqui no x mais 2 ao quadrado, também está certo. Bom, vamos fazer essa, f bola f de x. De novo, tenho dois valores de x. Aqui é um pouquinho mais complicado ainda, porque eu vou ter 2 vezes a função f. Um dos valores de x vai ser para a primeira, o outro vai ser para a segunda. Vamos ver. Mas tudo começa como começava antes, na mesma ordem. Então, f de x. Primeiro está aqui, segundo aqui. Agora eu quero calcular f de x. Mas quem é f de x? F de x está aqui, x mais 2. Então eu vou calcular f de x mais 2. Como que eu calculo f de alguma coisa? Como que eu calculo f de alguma coisa? Eu percebo que dentro do parênteses tem o x. Então isso aqui é o x para f. Mas o x para f não era esse? São duas f. Para a primeira f, o x era o próprio x. Para a segunda f, o x é x mais 2. O que a função f manda fazer? Pegue o que está dentro do parênteses e some 2. Pegue o que está dentro do parênteses e some 2. Isso vai dar x mais 4. Por fim, g bola g de x. Sempre começo assim. Faço a correspondência das letras. Então, eu tenho que calcular g de x. Primeiro g, segundo g. Mas quem é g de x? G de x é x ao quadrado. Então, no lugar dessa g de x aqui, eu estou escrevendo x ao quadrado. E agora eu tenho que calcular g de alguma coisa. Mas dentro do parênteses é o valor de x da g. De novo, eu tinha o valor de x da primeira g, que é o próprio x, e agora eu tenho o valor de x da segunda g, que é x ao quadrado. Tá? Cuidado para não confundir. O que a g de x manda fazer? Pegue o valor do parênteses e eleve ao quadrado. Vou pegar o valor do parênteses e elevar ao quadrado. Agora eu lembro de propriedade de potência. Quando eu tenho potência de potência, eu multiplico expoentes. Isso aqui vai dar x à quarta. Tá? Novamente, queria chamar a atenção. Lembra que a ordem fazia muita diferença lá no exercício 2. Aqui também. Se eu faço f bola g, eu chego na expressão x ao quadrado mais 2. Se eu faço g bola f, ou seja, eu só troquei a ordem da f com a g, eu chego no x ao quadrado mais 4x mais 4. Totalmente diferente da anterior. Tá? A ordem que as letras aparecem na função composta é muito importante.
Essas duas são funções compostas distintas que estão fazendo coisas distintas no mundo dos números. Vamos agora avançar o módulo, vamos para o módulo 12, que é a segunda parte desse conteúdo. Perceba na sua apostila que os exercícios 1, 2, 3 e 4 é repeteco do exercício 3 do módulo 11 que a gente acabou de fazer. Então esses eu não vou fazer, vou deixar você tentar em casa. Vamos agora para o exercício 5, que aqui ele traz uma coisa nova para a gente. Ele me dá duas funções, f e g. As duas funções são de R em R. A expressão da f ele dá, mas a expressão da g não. Ele pede que a gente descubra a expressão da g, sabendo que f bola g de x é 2x menos 7. Ou seja, ele está contando qual que é o resultado da composta, que é o que a gente no exercício anterior estava querendo descobrir. E aqui ele está pedindo o valor da g de x, que no exercício anterior ele estava dando para a gente. Então, percebe que esse exercício é mais ou menos o contrário. Eu tenho a resposta e eu quero saber qual era a função. Nos exercícios anteriores eu tinha a função e eu queria descobrir a composta. Tá? Como que eu faço isso? Sempre comece do mesmo jeito. Traduz f bola g para o que f bola g tem que ser. Uma composta é sempre uma função calculada na outra. E lembra que a ordem importa. Quem é a primeira função? F. Calculada onde? Na g. De quem? De x. Então eu traduzi isso para isso. E isso aqui ainda tem que ser 2x menos 7. Porque foi o que o exercício falou. Agora, quem é g de x? Não sei. É o que eu quero descobrir. Mas veja, a f manda você pegar o que está no parênteses. Veja, f de x fala, pegue o que está no parênteses, faça 2 vezes o que está no parênteses menos 3. Concorda? F de x é 2 vezes x menos 3. Peguei o que está no parênteses e fiz a conta. 2 vezes o que está no parênteses menos 3. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou fazer quem é a f de alguma coisa. É 2 vezes o que está no parênteses. É isso aqui. E depois tire 3. 2 vezes o que está no parênteses e tire 3. 2 vezes o que está no parênteses e tire 3. Isso tem que ser 2x menos 7. Agora eu vou começar a isolar. Mas cuidado, quem eu estou querendo descobrir? Eu estou querendo descobrir a g de x. Então é a g de x que eu tenho que isolar. Apesar de ter um x aqui, não é ele que eu estou procurando. Então esse x eu vou tratar como se fosse número. Então o primeiro passo é esse menos 3 que está subtraindo, vou jogar para o lado de lá somando. Então aqui à esquerda vai ficar 2 vezes g de x é igual a 2x menos 7. Esse menos 3 vai mais 3. E aqui do lado de cá eu percebo que eu fiquei com 2x menos 7 mais 3 dá menos 4. Então eu fiquei com 2x menos 4. Do lado de cá eu tenho 2 que está multiplicando o que eu quero descobrir. Então eu posso sempre pegar o 2 e passar dividindo. Então ele vai vir aqui dividindo. E aí quem sobrou à esquerda? Se o 2 foi dividindo, só sobrou g de x. Essa é a expressão da g de x que ele queria lá no começo. Se ele tivesse me dado o exercício ao contrário, falado f é isso e a g é isso, calcule f bola g. Você ia chegar em 2x mais 7. Se for um exercício de alternativa, não é o caso, talvez a alternativa não estivesse escrita dessa forma. Talvez você tivesse que simplificar um pouquinho. Então eu vou mostrar aqui do lado como que eu poderia simplificar essa expressão. Mas lembra, isso aqui já é resposta boa o suficiente para um exercício de vestibular, por exemplo, de segunda fase. Tá?
Mas se for um exercício de primeira fase, que você tem que achar a alternativa, talvez ela não tivesse escrito desse jeito. Então eu vou fazer aqui a simplificação. Eu cheguei que g de x é 2x menos 4 sobre 2. Então quem vai ser a minha g de x? Percebe que aqui em cima os dois termos têm 2? Aqui tem o 2 que eu estou vendo e aqui tem um 2 porque 4 é 2 vezes 2. Então eu posso pôr 2 em evidência. Vai sobrar alguma coisa no parênteses. Do primeiro termo sobra x, do segundo termo menos 2. Como que eu sei que eu acertei fazer a fatoração? Se eu distribuir, tem que voltar ao que era. 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 2, menos 4. Ótimo. Não posso esquecer que no denominador tem um 2. Mas agora eu percebo que esse 2 está multiplicando. Se está multiplicando, eu posso simplificar com o 2 de baixo e eu chego que minha g de x é simplesmente x menos 2. Tá? Isso aqui também é tão resposta quanto a outra. Numa questão de vestibular de segunda fase, tanto essa quanto aquela estão corretas. Numa questão de primeira fase, como você tem que acertar, marcar a alternativa, provavelmente a alternativa vai estar assim e não assim. Para terminar a aula, vamos para o exercício 6 do módulo 12. O exercício, ele dá para a gente um gráfico que eu já reproduzi aqui no quadro, e ele fala, com respeito à função f de r em r, então essa laranja aqui é a função f, e perceba que é de novo uma daquelas funções estranhas, que ela é toda quebrada. Não é aquela função bonitinha que a gente está acostumado, como uma parábola, como uma reta. Mas nem por isso deixa de ser função. Ela é função. E aí ele pede para a gente marcar, das 5 alternativas, qual é a correta. Bom, no fundo, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que calcular as 5 para descobrir qual delas é a correta. Mas como que eu vou calcular se eu não tenho a expressão da f? A gente vai usar o gráfico e esse é o objetivo desse exercício. Mostrar como que a gente pode, através do gráfico, descobrir o valor f bola f ou só da f em si. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer, para cada alternativa, eu vou traduzir o f bola f, que está na notação de composta, para a notação do lado direito, que é uma função calculada na outra. Tá? Então vamos ver o que a gente tem aqui. A alternativa 1 é a mesma coisa que ele fala. Primeira função, segunda função. F de menos 2. E ele está perguntando se isso é 1. Deixa aqui. Vou tirar assim. Vamos fazer a conta logo de uma vez. Agora, f de menos 1. F menos 1. Percebe que na composta a primeira função é a primeira, que é a f, e a segunda é a segunda, que é a f. Na terceira, f de menos 2. Aqui na letra D, f de menos 1. E a última é a própria f de menos 2. Essa eu não vou nem traduzir. Bom, o que apareceu aqui? Percebe que apareceu, para eu descobrir quanto é isso, se eu tivesse a expressão, eu teria que substituir isso aqui pela expressão, ou pelo valor, e aqui também, e aqui também, e aqui também. Então eu posso separar, né? Percebe que aqui aparece f de menos 2, aqui também f de menos 2. Aqui é f de menos 1, aqui é f de menos 1. E eu ainda tenho esse f de menos 2 aqui. O que eu vou fazer? Vou no meu rascunho, então aqui vai ser o meu rascunho. E aqui do rascunho eu vou descobrir quem é f de menos 1 e quem é f de menos 2. Por quê? Vou usar daqui a pouco no exercício. Como eu faço para descobrir quem é f de menos 1? Eu tenho que lembrar
que dentro do parênteses é o valor do x e o resultado da função é o valor de y. Então, como eu quero descobrir o f de menos 1, eu penso, para x igual a menos 1, quanto vale y? Venho aqui na minha função, no gráfico, para x igual a menos 1. Procuro x igual a menos 1 no eixo do x, achei ele aqui. Quanto vale y? A função está bem nesse ponto. Esse ponto aqui corresponde ao y, 0. Não está nem para cima nem para baixo do eixo y. Então, daqui, eu descobri que f de menos 1 é 0. Bom, preciso também descobrir f de menos 2. O valor que está aqui dentro é o x, o resultado da função é o y. Procuro no meu eixo x o menos 2. Procuro no eixo x o menos 2. Está aqui. Qual o valor correspondente de y? Percebo que para cima eu tenho bola aberta, então não é. Bola aberta não está na função. Mas para baixo eu tenho a bola fechada. E esse ponto tem y menos 1. Então, f de menos 2 é menos 1. O que eu tenho que fazer agora? Vou em todo lugar que está escrito f de menos 2, f de menos 1 e substituo pelos valores que eu descobri. Então, o que é f de menos 2? Bom, no lugar de f de menos 2, eu vou escrever menos 1. Então, aqui, f de menos 1. Agora, f de menos 1. Onde está escrito f de menos 1, eu vou substituir por 0, que eu descobri que é quanto vale. Então, f de 0. Aqui, de novo, repete, né? Então, vai ficar f aqui menos 1 e aqui 0. Bom, o que eu tenho que descobrir agora? F de menos 1. Quanto é f de menos 1? Bom, f de menos 1 eu já calculei. É 0. Então, isso aqui dá 0. É igual a 1 que a alternativa me fala? Não. Essa alternativa, então, falso. Vamos olhar aqui. F de menos 1. F de menos 1, eu descobri que é 0. Então, f de menos 1 é 0. É igual a menos 1 que a alternativa me fala? Não. Então, essa... Eu escrevi duas iguais? Ah, sim, tá certo. Essa é igual a essa, né? Não precisava ter calculado duas vezes. F de menos 2 é f de menos 2. Bom, e ainda bem que o resultado aqui deu igual, né? Porque eu calculei a mesma coisa. Agora vamos na f de menos 1, que tem que dar igual daqui de baixo. Porque é a mesma f bola f de menos 1, f bola f de menos 1. Então vamos lá, f de 0. F de 0 eu não sei ainda quanto é, então vou ter que ir atrás. Vou fazer f de 0. E lembra, dentro do parênteses é o x. O resultado da função é o y. Então, quando o x é 0, quanto dá o y? Vou no meu gráfico, procuro o x0. x0 está aqui. Lembra? Não está escrito, mas eu sei que o 0 está sempre no cruzamento dos eixos. E agora eu vou na minha função procurar onde ela está. Eu vejo aqui no 1, mas bola aberta. Não tem função ali. Vou até o 2, no 2, bola fechada, lá que está a função. Então, quando o x é 0, o y é 2. Quando o x é 0, o y é 2. Então, eu descobri que f de 0 é 2. F de 0 é 2. Bom, essa daqui está errada, porque ele fala que dá 0 e eu descobri que dá 2. Então, essa é falsa. F de menos 2, eu tinha descoberto que era menos 1, e ele falava que era 1. Então, essa é falsa. Mas essa é a correta, né? F bola f de menos 1, ele fala que é 2. E de fato é, porque eu calculei e descobri que é 2. Essa é a verdadeira alternativa B.